de vários países. Temos connosco o escritor Onésimo Teotónio de Almeida. Muito boa tarde. Boa tarde. É necessário falar da literatura? É necessário os escritores juntarem-se para debater a atual situação? Pelo menos os escritores acham que sim. E a Póvoa também acha que sim. E o facto de as correntes já existirem há 10 anos e o número de participantes, quer de escritores, quer de público, continuar a aumentar, é sinal de que é necessário. Curiosamente, tem acontecido uma coisa, são as próprias editoras que aos poucos começaram a ver a importância do acontecimento e passaram a transformar isso no seu grande evento para lançamento de livros. Antigamente, muitas delas pensavam no Natal e agora pensam na Póvoa. Porquê? Porque a comunicação social vai, estão os autores sai um livro, a possibilidade de um livro ser inclusivamente traduzido para espanhol, porque estão editores e também estão autores espanhóis, no Brasil, porque é uma coisa curiosa das correntes, é que as correntes juntam o mundo ibérico, o espanhol e o português, com as suas ramificações na América Latina e Central, portanto apanham o lado do espanhol e o lado do Brasil, mas também a África lusófona. De modo não há um evento no género. Na Espanha, em Gijón, existe um evento para o mundo hispânico e vão alguns portugueses. Em Portugal não existe outro. E o facto, eu repito, o facto de ter crescido ao longo dos anos é sinal de que é importante. Pela abrangência, torna-se então num acontecimento global. A amplitude da discussão já não se cinge só também ao universo português, digamos assim. Há sempre muitos contributos de fora. De maneira nenhuma, desde o início, o lado hispânico, esteve sempre presente. Eles falam espanhol, o público percebe em espanhol. Muitos deles tentam falar portunhol, com os galegos. Há sempre uma componente importante da Galiza. Não é um acontecimento, de fato, ibero-americano e luso-africano. Foi assim desde o princípio, quando não eram muitos. A matriz ficou lançada, tem alargado, mas é sempre presente. Não existe... Repare, os artistas, e neste caso os escritores, os temas são muito abertos, criativos, mas o facto dessa gente se juntar e conversar, dialogar, pensar, é um pouco como que ir à frente fazendo luz, porque os livros deles acabam depois por refletir, e são lidos por muita gente. Nós falamos do mundo lusófono, mas são os escritores da África, os escritores do Brasil, etc. São eles que estão a aventar uma série de ideias que são lidas pelas pessoas. Esse encontro, do ponto de vista de criar um sentido de comunidade lusa, lusófona, lusófila, é importante, porque o afastamento, as pessoas estavam afastadas. Depois, diga. O Onésimo é já um veterano nestas andanças. Para si, ao recuperar das tertúlias, que também contam com a participação e com o contributo dos jovens? Isso é verdade. Da estrutura, antigamente os escritores sentavam-se nos cafés e conversavam, os mais novos sentavam-se com os mais velhos, ouviam e aprendiam imenso com eles. Isso hoje já não existe. O nosso mundo hoje é completamente diferente, cada um vive no seu canto, existe de facto a internet, mas e ali são 4 dias em que as pessoas estão num ambiente de verdadeira tertúlia e aparece muita gente jovem lá que ela vai conversar com toda a gente está disponível, acessível. Repare, se fosse em Lisboa, uma coisa dessas era impossível acontecer. Porque ia o indivíduo, fazia lá a sua comunicação, depois ia ao museu, ia a uma exposição, ia jantar com os amigos, etc. Ali, nem sequer há hipótese de saída, porque nós estamos no auditório, levam-os para lá do autocarro, que se quiserem fugir para qualquer lado não podem. Então as pessoas são obrigadas a estar durante 4 dias em conjunto, são levadas para os restaurantes em conjunto. Faz um brainstorming intenso. Absolutamente. E sobretudo criar essa fusão de afetividade, de troca de ideias. Mas a afetividade é muito importante. Há muitas arestas, por exemplo, os países africanos, os seus escritores estão ali, o Brasil, arestas que se vão limando, porque essa gente acaba por se conhecer, acaba por eliminar estereótipos que existiam, antigos, acumulados. Afinal, o escritor português, o outro angolano, etc. A afetividade, a carga afetiva que as correntes têm, essas coisas toda a gente diz isso. Olha, tem aqui o número 10, o número de uma revista a comemorar os 10 anos. Se for ler toda esta gente, são aqui 30 ou mais, a escrever, todos dizem mais ou menos a mesma coisa. É preciso estar lá, de fato, para se Onésimo, e quem é que contribui mais para essas alterações da escrita? Há claramente uma mudança nas escritas pós este tipo de correntes de escrita? Bom, isso é difícil de dizer. Eu não posso dizer que há após. Agora, que a atitude entre os escritores mudou muito. A gente vê aqui, se lê aqui as opiniões deles, ficaram a conhecer outros escritores, a saber um pouco da realidade do mundo espanhol, do mundo português, do mundo brasileiro, etc. Isso aconteceu. Eu acredito que depois as pessoas, quando... um exemplo... Um escritor que fosse assintoso relativamente ao passado colonial português, ao colonialismo, etc, etc, etc. Depois de participar na Póvoa, com outros colegas portugueses, etc., vai pensar 2 vezes na responsabilidade que tem, porque eu vou dizer isso, mas eu vou ofender os meus amigos. Acaba por se criar um sentido de comunidade, acaba por ter alguma influência. A sua visão do mundo lusófono, do mundo lusófono, eu tenho a certeza que em muitos deles, eu próprio senti isso,
Pergunto-lhe então, nesse aspecto, o que é que leva daqui da Póvoa para os Estados Unidos, o que é que levou dos Açores para os Estados Unidos? Olha, levo uma experiência, levo sempre vontade de voltar, isso sim. Isso levo todos os anos vontade de voltar, porque eu deixei aulas para vir. Faltei uma aula hoje, se estivesse lá nos Estados Unidos, daqui a pouco estava a dar uma aula. E não se falta às aulas nos Estados Unidos. Eu faltei hoje, é uma vez por semestre que eu falto para vir aqui, porque é sinal de que, de facto, é uma experiência que eu não quero perder. Mas não sou eu só, toda a gente. Há gente que não é convidada e vai. Participa de livre e espontânea vontade. Vai, porque, sim, isso é sinal de alguma coisa. O importante é contribuir, é sinal que a literatura e a língua não está morta? De maneira nenhuma. Há uma enorme atividade. É impressionante, nem eu próprio, este ano são 300, não conheço toda aquela gente. E a gente está a escrever, não se pode estar a ler tudo. A produção nunca se produziu tanto neste país. E há muita produção, muita qualidade. Então, para não falar do mundo hispânico, do mundo brasileiro, etc. É espantoso. Mesmo em Portugal, a qualidade tem sido elevada? Eu não posso dizer que está a aumentar nem a diminuir. Agora, que a produção é imensa, é só ver. As editoras estão constantemente produzem imenso. É imensa gente jovem a escrever. É impressionante. Há imensa criatividade neste momento. Há anos que já há essa criatividade no país. Mais ainda, dizem que, apesar da economia estar assim, que as pessoas parecem que estão a refugiar-se na literatura. Já não querem falar mais de política, senhora, deixa-me passar um serão a ler, porque é melhor ler um livro do que andar a ler as graças que aparecem em notícias de primeira página nos jornais. Dizem que há, neste momento, por enquanto, os livreiros ainda não se fizeram sentir muito dessa crise. Diziam isso ontem, não posso confirmar isso com dados, que há muita gente que se está a refugiar na literatura, porque ao menos é uma maneira interessante, inteligente de passar um bocado. E de entrar, se calhar, também no mundo mais cor-de-rosa. Quem é que destaca? Participações é que destaca? Cor-de-rosa. Mas se calhar um pouco melhor que a realidade, que a crise económica que se vive agora na realidade. Pergunto-lhe deste ano, da edição deste ano, quem é que destaca, que participações é que destaca? É difícil, olha, como é que eu posso destacar quando a gente tem o Germano Almeida, o Manel Rui de Angola, o Ondjaki, quando a gente tem do Brasil, o Moacir Scliar, o Assis Brasil. São todos nomes nos seus países. Tanta gente do mundo ibero-americano, é muito difícil destacar. Aquilo a escritura da Acompal é o maior número de escritores por metro quadrado no país. Não é? Onésimo, o melhor remédio é mesmo ir participar? Olha, quando acabar, dê um salto lá e vai ver, e depois não precisa me entrevistar, vem para aqui e vem falar da experiência. Muito bem, fica esse convite que também estendemos aos telespectadores da RTP. Agradeço a sua presença, Onésimo Teotónio de Almeida, e uma continuação ainda até amanhã de umas boas correntes de escrita. Muito obrigado.